Hoje nós vamos fazer algumas colheitas aqui das nossas folhosas principalmente e queremos trazer vocês conosco para acompanhar esse momento, mas também conversar um pouco aí sobre o ciclo de vida das nossas plantas. Quanto tempo cada variedade fica no nosso canteiro? Nós vamos trazer essa informação, vamos conversar sobre isso, mesmo aquelas que a gente ainda não vai colher, mas nós vamos dar essa noção para vocês, porque isso é muito importante para planejar o que a gente pode plantar. Mas se você não conhece a gente, eu sou a Vivi. Eu sou o Bruno. E esse aqui é o canal Ser Sustentável, Horta no Quintal, onde nós vamos compartilhando com vocês as nossas experiências aí de buscar cultivar uma horta orgânica em casa, mesmo morando na cidade, procurando ter um estilo de vida um pouquinho mais sustentável e mais conectado aí com a natureza. Já vai deixando seu joinha aí pro nosso vídeo e vamos lá conferir qual que é o ciclo de vida das nossas plantas. Essa nossa colheita aqui pelo espinafre. Esse daqui tá na nossa horta fazem exatos 50 dias. A gente já colheu alguns raminhos assim de forma parcelada, digamos, mas hoje nós vamos fazer a colheita total. O espinafre a gente pode conservar ele, né, fazendo o processo de branqueamento, você pode congelar. Nós também vamos compartilhar um pouco com uma colega nossa, então vamos colhê-lo totalmente, porque se a gente deixa ele muito além desse período, dos 50 dias, ele começa a ficar muito duro, então já não fica mais tão bom assim para consumir, né? O espinafre é bom mais tenro, mais novinho. Só o espinafre já encheu a nossa baciazinha. Nós vamos passar por uma maior aqui. E aqui nós temos a nossa escarola, ou chicória, né? São dois nomes conhecidos. Esses pés aqui estariam todos prontos para colher, mas para esse eu não conheço uma forma de conservar ele. E também não tem tantas pessoas assim que gostam de uma verdura mais amarga, porque ela tem um gosto amargo. Então esse nós vamos colher só 2 pés. Como eu tenho 5, eu vou colher os 2 do meio, porque daí eu deixo os outros mais espaçadinhos um pouco. Vou colher ele aqui. E também, da mesma forma que o espinafre, essa aqui tá com 50 dias. E é mais ou menos o ciclo normal dela, assim, 40, 50 dias. Ainda vai dar para deixar um pouco mais essas que vão ficar no canteiro, então ela aguenta bem no canteiro aí até uns 60 dias, sem problema nenhum. Pezinho bonito, não sei se vocês vão ouvir na câmera, vamos ver se dá para ouvir como ela tá crocante. Um ponto perfeito para consumir. Então, agora que ele ficou mais espaçado, ele vai se abrir um pouco. Aqui do lado a gente tem plantado almeirão, a gente acabou plantando bastante junto, mas essa é uma forma, né, que a gente pode plantar para poder, em menor espaço, ter mais variedade. Só que aí você tem que estar sempre colhendo, né, sempre dando essa manutenção. Mas por enquanto, mais uma semana ainda vai ser suficiente. Ele também tá com 50 dias. Aqui do lado nós temos o brócolis, esse nosso tá com 50 dias. E o ciclo normal do brócolis varia de 80 a 100 dias, dependendo da variedade que você tá plantando e também de como tiver seu clima, seu solo, né? Mas é entre 80 a 100 dias. Então esse aqui vai ficar pelo menos mais um mês aqui. Mas eu acredito que vai levar mais tempo, pelo estágio que ele tá aqui agora, ainda não tá formando nada largando nenhuma flor. Então eu acredito que ele vai ainda demorar mais do que um mês para estar pronto para colher. E as beterrabas também, né, 50 dias, as nossas, porque nós plantamos todas juntas. O ciclo da beterraba, ele varia também de acordo com a variedade que você está plantando e com as outras características de clima e tudo mais. E varia também, no caso específico da beterraba, de acordo com a forma como você plantou. Se você semeou a beterraba direto no canteiro, onde você vai colher ela, cultivar e colher, ela tende a produzir mais rápido do que quando a gente transplanta de mudinha, tá? Isso é algo que eu aprendi recentemente, inclusive. Pelo transplante, a planta sofre um pouquinho na hora de transplantar e por isso que ela atrasa um pouco o seu ciclo. Mas as beterrabas mais cedo para semeadura direta assim, você vai conseguir colher com 60 até 80, 90 dias. Agora aquelas que você planta de mudinha e tal, elas demoram um pouco mais, tá? Então essa nossa tá com 50 dias.
Nós temos uma outra ali, nós vamos mostrar depois, que tá com 100 dias já, e é a que a gente vai colher hoje. Mas essa aqui ainda vai ficar mais tempo. Já que essas folhas estão bonitas, dá para consumir elas? Sim, a folha da beterraba nós podemos consumir sem problema. Ela é uma salada como outra qualquer. Inclusive quando a gente colhe, né, aquelas folhas que estão mais novinhas ainda, a gente consome também. Só que não é bom a gente consumir muito as folhas, porque senão não vai crescer a raiz, né? A planta precisa das folhas para fazer a fotossíntese e mandar energia para as raízes. Assim como os brócolis, a couve-flor também tem um ciclo mais longo, de 90 a 120 dias, dependendo da variedade. E essa nossa já está aqui há 90 dias, mais ou menos. Então, essa vai, até a gente colher, vai mais uns 30 dias. Ela vai chegar nos 120 dias. E aqui nós vamos colher esse alface. Agora nós vamos colher o pé todo, né? Cortar ele no chão. Mas esse alface aqui, por incrível que pareça, ele já está plantado no nosso canteiro há mais de 100 dias. E nós já colhemos muito dele, porque a gente costuma colher o alface tirando as folhinhas por fora. Ele tem uma limitação, né? Chega uma hora que ele vai começar a espigar. A gente já tirou um ali que fez isso e tinha sido semeado junto com esse. Então, a hora que um começa, a gente sabe que os outros virão na sequência. Isso de colher as folhas ao redor é uma forma de você ter para menos espaço, né? Para quem tem menos espaço é interessante, porque você colhe por muito mais tempo de uma planta, né, do que se você colhesse ela inteira. Então ele fica 2, 3 meses, a gente fica tirando alface de um único pé. Então é bem interessante, a gente acha isso muito útil para quem cultiva em pequenos espaços. Outra saladinha que a gente costuma muito colher só as folhas por fora é a rúcula. Olha só, dá para até ver aqui dentro, né, que a gente foi tirando as folhinhas ao longo do tempo. Só que chega um ponto em que ela vai começar a ficar também muito amarga. E ela também começa a querer crescer, florescer. Mas antes de chegar nesse ponto, a gente já tá aqui há pelo menos uns 2 meses comendo rúcula desse pezinho aqui. Agora, a questão da rúcula é bem relativa. Quem gosta só da rúcula macia, novinha, aí não tem como fazer isso. Vocês vão ter que pegar e comer ela pequena mesmo, né? Dar uma balanceada nas nossas saladas. A gente vai colher agora ela inteira. Esse pé aqui já não produz mais. Colhemos muitas vezes e novamente mais um macinho saindo desse pé. Essa prática de colher apenas as folhas por fora assim é muito comum na couve. Isso todo mundo já conhece, né? Você vai colhendo a couve por folhas, ela produz durante o ano inteiro. No caso da couve, uma vez que a gente planta, ela demora de 60 a 90 dias até você poder fazer sua primeira colheita. Mas uma vez que você começa a colher, você vai poder colher ao longo do ano todo. E essa prática de colher apenas as folhas é bem conhecida no caso da couve, né? O pessoal conhece justamente isso. Só não costumam fazer isso com as outras saladas. E é o que, no caso, a gente adaptou, né? Estamos colhendo apenas as folhinhas das outras saladas também, da mesma forma que se costuma fazer com a couve. E essa colheita das folhas, ela estimula a planta a seguir produzindo novas folhas. No caso específico aqui, nós temos a couve manteiga. Então, esses brotinhos que ela larga ao longo do tronco aqui, você pode sim colher as folhas deles, mas você também pode tirar esse broto para fazer uma muda, para vocês poderem ver. Assim, ó, uma mudinha assim, você consegue plantar e reproduzir o pé de couve. Mas você também pode tirar esses brotos e consumir ele sem problema nenhum. Até agora nós falamos de hortaliças que têm um ciclo um pouquinho mais rápido, mas tem aquelas que têm um ciclo bem mais longo, que são as de fruto ou as de raízes também, né? Mas no caso aqui de fruto, a gente tem, por exemplo, o pimentão. Esse nosso pé de pimentão aqui, ó, até já daria para colher esse um aqui, mas ele também vai crescer mais ainda se a gente deixar. Só que, na verdade, eu vou colher, porque o pé tem bastante, o pé tá pequeno e ele tem bastante frutos aqui ainda para crescer. Então eu vou tirar esse para sobrar mais energia dos demais, mas o pimentão ele cresce mais ainda, esse é um pimentão grande. Para começar a dar fruto, ele vai levar aí de 70 a 90 dias, aí começa a aparecer os frutinhos, tá? E mais uma vez que aparecem os frutos, eles ainda precisam crescer. Então, esse aqui, como eu falei, nós estamos com 110 dias que a gente plantou ele. O tomate também é uma planta de ciclo mais longo, ele vai demorar pelo menos 120 dias para começar a frutificar, que o nosso está começando, ó,
a crescer. Esse é um tomate do tipo grande, né? Não são aqueles tomatinhos cereja. Então ele demora mais para crescer os frutos, mas ele vai ficar aí por até 8 meses produzindo. E sempre lembrando que eles precisam de condução, tanto o tomate como aqui o pimentão. Eu deveria ter colocado já uma condução neles, mas aqui a gente tem que pôr uma sustentação para ele também. Esse é o correto. Nós temos feito aqui, ó, essa condução para o nosso pimentão. E aproveitando aqui do lado, temos também crescendo ainda a berinjela. Ela tá no estágio vegetativo, ou seja, na fase em que ela cresce, né, desenvolve folhas, cresce o pé para depois vir a produzir frutos. E também é uma planta bem demorada, de um ciclo bem longo. Como a gente plantou ainda durante o inverno e tem feito alguns períodos de frio, ela não desenvolve tanto, né, porque ela é uma planta mais do calor. Ela já está aqui enraizando, crescendo. Ela vai levar aí também no mínimo 120 dias para começar a produzir frutos, e uma vez que ela começa a produzir, ela fica aí alguns meses produzindo ainda, né? Se você tiver cuidando da rega e fazendo adubação de cobertura, cada 30 dias repondo ali um pouco de esterco e outros nutrientes para ela, né? Esterco, compostagem, que você consegue colher durante alguns meses. Da mesma forma que a berinjela, a gente não tem plantado aqui na horta, mas o jiló, por exemplo, é o mesmo ciclo, funciona da mesma forma. As cebolas também são uma variedade de ciclo bastante longo. A duração do ciclo vai variar de acordo com a variedade, né, que você escolheu plantar de cebola. Então, as mais precoces podem ser colhidas ali a partir de 100, 120 dias. As mais longas vão até 180 dias. Essa nossa aqui, as maiores, estão plantadas a 110 dias, para vocês terem uma ideia. E elas ainda estão começando a desenvolver o bulbo, tá? O bulbo delas ainda não chega a ser isso daqui, tá? Ainda tá bem pequenininho. Só o tronquinho mais grosso por enquanto. E até umas menorzinhas no meio que nós replantamos depois, né? Quem acompanha aí a sequência de vídeos do canal viu isso acontecendo. Como ela tem um ciclo bem longo, o que a gente precisa fazer agora, além de uma limpeza, né? Tirar o excesso aqui de plantas espontâneas que nasceram, nós temos que adubar novamente. Porque, como a gente falou antes, como elas ficam muito tempo no canteiro, vai esgotando os nutrientes, a gente precisa colocar mais, refazer a adubação, a camada de cobertura também. Como a gente falou lá no começo, você saber exatamente o ciclo da planta que você está cultivando te ajuda a planejar a sua horta, para você saber o que você vai poder plantar depois, para poder começar a preparar mudas, por exemplo, para substituir aquela cultura que você já tem ali no canteiro, para você não ficar tempo com o espaço vazio sem nada para produzir. Que para quem tem pouco espaço, isso é essencial, você conseguir manejar bem o seu espaço. E por isso a gente sempre fala da importância de você plantar, semear suas próprias mudas também, porque tá aí uma outra vantagem. Além de você poder ter mais variedade fazendo suas próprias mudas, você consegue ter todas essas informações, porque lá atrás do pacotinho da semente diz tudo isso, qual que é o ciclo, né? Ou seja, quanto tempo que esse cultivar ele leva até você poder colher, né? Melhor época para plantar, melhor região para plantar. Todas essas informações você consegue escolher quando você planta desde a semente, ou seja, quando você mesmo semeia e produz as suas mudas. E todo esse planejamento pode parecer algo chato de fazer, mas não é. Você vai ver que com o tempo vocês vão gostar de fazer isso, de aprender mais sobre isso, vocês vão aprendendo mais sobre o ciclo de cada planta, isso vai ficando mais natural. E é muito recompensador quando a gente chega aqui no momento de poder colher, ter o que colher, né? Ainda algumas coisas ainda é pouquinho, tá começando, mas daqui a um tempo a gente vai ter mais pimentão, vai ter mais beterraba, começa a ter os tomates também. E as colheitas gradativamente vão aumentando de volume, digamos assim. Tá certo, pessoal? Sempre respeitando o calendário de plantio, né? Pra gente plantar na época certa também, cada planta de acordo com a sua época. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Sugestões também, por favor, compartilhem com a gente, com os colegas que estão sempre aprendendo junto aí nessa comunidade que se constrói abaixo de cada um dos nossos vídeos. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e a gente se encontra aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau!